Olha, um juiz de Brasília decidiu a favor da deputada federal Érica Hilton em um processo movido por uma ONG feminista que pedia indenização por danos morais após uma publicação polêmica na parlamentar nas redes sociais. Érica Hilton tem ganhado destaque em diferentes frentes, desde a repercussão à frente da Comissão da Mulher na Câmara até a proposta que trata do fim da escala 6 por 1, tema que a gente está abordando hoje aqui no Contexto. Para trazer mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa com a colunista Andresa Matais. Andresa, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Contexto Metrópolis. Vamos falar de Érica Hilton sobre Comissão da Mulher e qual é a novidade desse caso. Oi, Neila, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o programa. Pois é, a Érica Hilton fez aquela declaração polêmica, né, como você lembrou, assim que ela assumiu a Comissão das Mulheres na Câmara. Isso gerou bastante debate, né, o fato dela ter assumido essa comissão, e ali ela atacou, né, as mulheres críticas à condução dela, a eleição dela para esse cargo, e disse que não estava nem um pouco preocupada com quem se opunha à presença dela como presidente da Comissão das Mulheres, e que elas eram imbecis no esgoto da sociedade. Uma ONG chamada Mátria entrou na justiça para questionar, né, os ataques da Érica Hilton, num movimento um pouco repetindo o que a Érica Hilton faz com qualquer pessoa que praticamente cite o nome dela, né? Ela recorreu à justiça recentemente, inclusive a Advocacia Geral da União, né, foi acionada para defender a Érica Hilton, e uma colega nossa jornalista foi ali punida, silenciada por críticas que fez à eleição da Érica Hilton para esta comissão. Pois bem, o que o juiz entendeu? O Jordano Rezende, que é da quarta vara civil de Brasília. Para o juiz Jordano, não tem problema nenhum a Érica Hilton chamar as mulheres que não concordam com ela de imbecis e esgotos da sociedade. Ele acha que isso daí é um direito de expressar a opinião que um parlamentar tem, e que você entrar na justiça para questionar um ataque como esse é uma perseguição política. Então vamos ver se os outros juízes, que esses aí do lado da Érica Hilton, vão entender a mesma coisa quando alguém faz uma crítica a ela, e nem usando esses termos, né, Neila, que ela usou, bastante ofensivos com relação a nós, mulheres biológicas, se os juízes vão dar ganho de causa a ela. Por enquanto, a minha coluna aqui no Metrópolis, com o meu colega André Chalders, os casos que a gente vem noticiando de processos que a Érica Hilton entra contra pessoas que a criticam, ela perdeu também todos os processos, né? É lamentável que o juiz tenha considerado que é do jogo, né, chamar, né, as mulheres ali de esgoto e esgotos da sociedade e imbecis, né? O clima é sempre bastante belicoso, né, quando se fala da Érica Hilton, né? Infelizmente ela não usa o espaço que ela tem, né, de poder, de voz, a tribuna que ela tem, para tentar fazer uma discussão um pouco mais menos acalorada, né, e que ajude também com que essa agenda que ela defende seja melhor assimilada por todo mundo. Eu não estou dizendo aqui que a Érica Hilton não é bastante atacada, ela é muito atacada também, o que também considero muito triste, muito absurdo, é que ainda tenham pessoas que ataquem, né, pessoas trans, ou seja lá, o que a pessoa quiser ser. A gente vive numa sociedade que todo mundo tem que respeitar, né, a individualidade do outro. Então não é legal nem para um lado, nem para o outro. Mas a deputada não ajuda quando ela tem esse tipo de ação. E isso tem prejudicado também, vamos trazer mais para a questão política eleitoral, Neila, o presidente Lula, a campanha do presidente Lula. Porque você tem uma direita muito conservadora, né, que tem uma visão mais controversa com relação, né, à Érica Hilton, que ela representa, e que fica muito indignada, né, quando questões como essa acontecem. Isso a direita usa como palanque, na verdade, para tentar capturar o voto dos indecisos, que não são nem direita e nem esquerda, para o lado da direita, dizendo, olha aí, tá vendo como é que as coisas vão ser? Lembra que na campanha do Lula, né, do Bolsonaro contra o Lula, o Bolsonaro inventou um monte de coisa ali que não se comprovou, mas para justamente tentar aflorar esse perfil mais conservador do eleitor. Então a Érica Hilton, que seria uma importante cabo eleitoral do presidente Lula, muito provavelmente vai ser escondida ali no palanque para não causar danos, né,
a campanha do presidente Lula, principalmente com o eleitor evangélico, que é a maior parte do eleitorado brasileiro, e também com os eleitores, né, mais conservadores, porque os conservadores não são só os evangélicos. A Erika Hilton tem uma pauta, que é a pauta da escala 6x1. Esse projeto foi apresentado pela Erika Hilton, embora o governo esqueça de citar este detalhe quando vai trazer o assunto em pauta, e é um assunto que o governo não ligou para ele até hoje, né? Se não fosse aqui a internet, poderia até falar um passeio andando para o projeto, mas agora, chegando próximo das eleições, o Lula, desesperado por votos, está colocando esse assunto aí na sua agenda política. O projeto ficou parado 3 anos, depois que a Erika Hilton apresentou, não foi um projeto de iniciativa do governo, e continua parado porque tem muita pressão do empresariado, que quer saber como é que vai, né, resolver essa questão financeira de você fazer uma escala 6x1. Não é assim, né? A gente quer fazer e as coisas se viabilizam. Tem também questões econômicas envolvidas para as empresas e a gente tem que olhar o lado do trabalhador e também o lado do empregador, né, Nilo? Aqui exatamente o que eu disse e debati isso aqui com o deputado Alencar Santana do PT e falei, não é muito estranho que essa urgência do presidente Lula tenha sido enviada só agora para o Congresso Nacional? Não é muito estranho que o presidente Lula tenha se interessado só agora pela escala 6x1, sendo que é um projeto que está no Congresso desde 2021 e que a Erika Hilton trouxe há pouco? O presidente Lula já vinha falando sobre isso há muito tempo, só a Câmara dos Deputados e o Congresso que não debatiam o assunto. Eu falei, deputado, não é bem assim, o presidente Lula não falava sobre isso, está usando as eleições para trazer isso. Tanto é que, se ele tivesse, de fato, interessado na pauta da escala 6x1, por que é que ele não tinha pautado isso antes? Teve 4 anos para isso. Por que veio pautar e pautar com urgência nesse momento? Ele disse, porque foi um momento que se encontrou, poxa vida, a Câmara não queria pautar, o presidente já tinha falado sobre isso e jogou a culpa no Legislativo. Mas não é bem assim, a gente sabe muito bem que essa pauta sequer passava perto do Palácio do Planalto. Pois é importante que essa pauta seja discutida pelo Congresso, mas o governo teria ali outros mecanismos, como uma medida provisória, seria um absurdo fazer uma medida provisória para isso, mas se quisesse fazer mesmo, poderia empurrar a goela abaixo ali do Congresso. O fato é que não quis fazer e até agora não fez, porque ali a gente vê um discurso, né, para a plateia e um discurso para dentro, porque os empresários também sustentam ali o governo e o país, né, Neila? São eles que geram aí as vagas, os empregos e movimentam também a economia. Então é uma pauta que precisa ser muito debatida. É claro que todo mundo vai defender, se você perguntar, você quer trabalhar, né, 2 dias, um dia menos, né, e folgar os outros dias, é óbvio, mas a gente também esquece que a gente está vivendo num país em que quase metade da população ela é micro e pequena empreendedor, né? Ela não é mais uma pessoa de CLT, de carteira assinada. Chegou a ter, né, Neila, os mais jovens aí fazendo movimentos ali no TikTok, né, falando que eles não querem ser CLT. Isso aí virou uma coisa do passado, o governo está totalmente ultrapassado nessas questões trabalhistas, nas relações entre empregado e empregador. O Lula está vivendo lá naquela época dos anos 70, do sindicalismo, né, que ele conheceu, e esqueceu, né, que o mundo evoluiu e que hoje novas relações de trabalho estão se dando, inclusive de pessoas que mora num país e trabalha para outro, né? Ela trabalha ali online, né? Esqueci como é que chama isso em inglês, mas tem muito isso, né? A gente não precisa, não é mais aquela coisa de você ter que ir na empresa, de você ter que estar lá presencialmente, né? Hoje existem várias formas de trabalho e que o governo precisa abarcar. Vamos lembrar, quando o Lula foi eleito, lá no dia 01 do governo, o ministro do Trabalho, o Rogério Marinho é do Bolsonaro, o Luiz Marinho, disse que ele ia regulamentar o Uber, né, os trabalhadores de aplicativo, e que se as empresas de aplicativo, como o Uber, não jogassem o jogo do Brasil, que elas podiam ir embora do país. Você lembra disso, Neila? Podiam ir embora. Tem muita gente que tem o Uber como sua fonte de renda. Ou ficou desempregado, faz o Uber durante um tempo para poder não passar fome. E o ministro dizendo, não, vão embora do país se vocês não quiserem aceitar as nossas regras
trabalhista. Depois se fez uma pesquisa lá com o próprio pessoal do Uber, todo mundo falou, não vem encher o saco aqui não, governo, deixa a gente aqui, porque isso aqui para muita gente é um bico, né, Neila? A pessoa às vezes trabalha, quer complementar a renda, faz um bico ali, o governo querendo se intrometer nisso. Então, as relações de trabalho, elas mudaram, o governo ficou no passado, e essa questão da escala 6x1 não pode ser empurrada goela abaixo, porque ela pode ter questões aí, inclusive de desemprego e de prejudicial, né, a quem emprega. Falando sobre a Comissão da Mulher e a presidência da Comissão da Mulher pela deputada Érica Hilton, uma questão muito melindrosa, Andresa. Foi muito difícil essa entrada da Érica Hilton por lá e parecia uma afronta para várias mulheres, inclusive de partidos conservadores. À época, quando houve aí esse burburinho de que a Érica Hilton estaria entrando para a frente, porque o partido dela tinha essa prerrogativa de colocar a liderança, de colocar a presidência da Comissão da Mulher. E aí os partidos conservadores estavam trabalhando por trás para tirá-la dessa presidência. E aí conversei com vários, inclusive com o PL Mulher, que estava trabalhando nos bastidores para tirar a Érica Hilton dessa presidência. Elas não queriam dar a cara a tapa de jeito nenhum. Você conversava com senadoras do PL, deputadas do PL, nenhuma queria dar a cara a tapa, porque é um assunto de fato muito melindroso, muito perigoso, em ano de eleição ainda mais, porque aí vem a parte do preconceito, né? Você está falando de pessoas transgêneras, transexuais, enfim, aí vem a parte do preconceito. Mesmo para quem é conservador, isso é um assunto muito perigoso em ano eleitoral também. Então elas criticaram, elas batiam, trabalharam nos bastidores para tirar a Érica Hilton do comando da presidência da Comissão da Mulher, mas não queriam falar sobre isso não, tá? Não queriam falar sobre esse assunto, trabalharam nos bastidores para retirá-la e trabalharam nos bastidores para um segundo cenário. Bom, já que a gente não quer a Érica Hilton, vamos tentar um segundo cenário que dos males o menor, que é colocar a deputada Sâmia Bonfim. Não queriam que fosse a Sâmia também, mas ao menos para ela seria uma mulher biológica de fato num lugar que para elas, mulheres conservadoras, teria que ser uma mulher biológica para elas. Alguns assuntos que são conversados, são discutidos e são resolvidos na Comissão das Mulheres, tem que ser uma mulher biológica para entender parto, questão de saúde da mulher, questão de resolver fatos de violência contra a mulher, teria que ser uma mulher biológica para estar à frente. Mas o partido decidiu e venceu a Érica Hilton. Ela vem lidando com uma batalha ferrenha, não tem uma sessão sequer da Comissão da Mulher que não tem uma discussão sobre isso. E eu não acho que vai mudar não, viu? Pois é, o que você falou, ela não chegou lá à toa, né? Ela foi eleita para essa vaga, só que ela não soube lidar, né? No momento, um segundo, a partir do momento que ela foi eleita, ela já chamou, né, as mulheres de esgoto de sociedade e imbecis, quem discordou da eleição dela. Não é assim que se faz um jogo político democrático, e não se viu também a Érica Hilton se desculpar com relação a isso. Acho que você colocou um ponto importante, Neila, que é o que se coloca, né, quando se faz a crítica à posição da Érica Hilton nesse sentido, e eu a respeito muito como parlamentar. Eu acho que é importante termos mais Éricas Hiltons no Congresso para representar, né, todas as camadas da sociedade, mas nesse caso das mulheres, nós já somos muito pouco representadas dentro do Congresso, né, as mulheres biológicas, digamos assim. E nós temos questões mesmo biológicas que só nós que vivemos essas questões sabemos, né? É isso que as mulheres colocam. Então, uma pessoa que não entra na menopausa não tem como saber o quanto é difícil você ter que conviver com essa nova fase da sua vida, as dificuldades que isso causa para o corpo, os problemas, né? Esses dias, conversando com uma médica, ela estava falando de uma questão do câncer de mama, né? A necessidade de se fazer esse exame cada vez mais cedo, né? Então, tem várias questões mesmo do corpo da mulher que só uma mulher poderia levar essa pauta. Por isso que é muito importante, quando você for dar seu voto agora nas eleições deste ano, pensar também em colocar mulheres ali nesses espaços de poder, porque se não tiver mulher, não é um homem que vai saber, né, que quando a gente está no nosso ciclo menstrual, ou numa menopausa, né, ou vivendo outras questões pertinentes à mulher biológica,
o homem não vai saber nem o que propor, né, para essas situações. Por exemplo, o Congresso votou em conjunto ali, aí se uniu direita e esquerda, isso é muito interessante das mulheres, elas se unem independentemente da questão ideológica em algumas causas, e foi a questão da pobreza menstrual, acho que esse que era o nome, de você dar absorvente, né, para as pessoas que não têm condições de comprar absorvente. Então, só uma mulher pode entender o que é você estar no seu período menstrual e não ter um absorvente para poder fazer a sua higiene ali, né, disso. É terrível. Então, se não fossem as mulheres, ninguém conseguiria, não seria, essa agenda não seria colocada, né, Neila? Uma mulher que está na menopausa, ela precisa fazer a reposição hormonal, se isso for possível para a saúde dela. Se ela não fizer a reposição hormonal, a vida dela vira uma desgraça, né? Essa fase da menopausa, ela é muito difícil para uma mulher, não é só o calorão que se fala tanto, você perde a memória, você fica mais cansada, você fica nervosa. Tem 50 mil questões que envolvem essa situação e que as mulheres que estão na rede pública precisam tomar esses hormônios. E não é o homem que vai sair porque não sente isso no corpo, né? Então, essa é a questão que importa que nós tenhamos, né, como mulheres aqui, biológicas, representantes nos espaços de poder para trazer essas agendas. Não significa que a Erika Hilton não seja uma mulher, ela se define assim, eu a respeito, então ela pode, né, ter uma harmonia com as mulheres da comissão, chamar para conversar, me aceitem nesse papel e juntas nós vamos conseguir levar essa agenda que é muito importante para a gente. O que nós mulheres precisamos é de gente que nos represente, não gente que fique se atacando. E essa coisa, né, Neila, que nós somos muito característico de mulher contra mulher, né? Você não vê um homem falando isso de um homem, vocês são a escória, sei lá, né? É muito coisa de mulher, ela é feia, ela é isso, ela é aquilo. Somos julgadas pela nossa aparência, né? O tempo todo, né? Provavelmente aqui deve ter um monte de gente comentando aí da minha aparência, da sua. É muito ruim isso, né? E a gente precisa se unir para que isso não ocorra. E falar em aparência, a primeira vez que eu apareço no vídeo sem um batom, sem uma base, sem nada, porque eu estava aqui na correria. Então, se estiver assustando aí alguém, vocês me deem esse desconto, que realmente, por falar na aparência, hoje a situação está complicada. Comentar depois desse discurso maravilhoso que você fez aí, ninguém vai poder comentar. E levando em conta o que a Andresa disse, pensem bem em quem vocês vão votar, levando em consideração o que ela acabou de dizer. Andresa Matais, obrigada, muito obrigada pela participação. E você de casa já sabe, coluna da Andresa no portal metrópolis.com. Obrigada, Neila, pelo convite. Um abraço para todo mundo que está assistindo. Até a próxima.